certo? Se você observar o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Reino, né, ele tem sempre a intenção de apontar Jesus como Messias. Antes do Evangelho de Mateus, antigamente algumas Bíblias, existiam 4 páginas em branco, representando cada uma delas um tempo de 100 anos, chamado de período interbíblico ou intertestamentário, que separa o Antigo do Novo Testamento. É um período de 400 anos entre Malaquias e os 4 evangelhos. Não vou dizer de Malaquias até Mateus, porque cronologicamente isso ficaria mais difícil de afirmar. Entre o evangelho, porque os 4, na verdade, formam um, que é o evangelho de Jesus Cristo. Então, entre Malaquias e o evangelho, haviam 400 anos em que Deus não falava com o homem, nem por visão, nem por profecia, nem por sonhos. A única forma de alguém ouvir Deus falar é se alguém pegasse e lesse as Escrituras. Mas profeticamente, a voz de Deus estava cessada, estava parada durante esses 400 anos, certo? Mas o Evangelho de Mateus, ele é colocado em primeiro, pega a visão e anota isso aí em nome de Jesus. Por que ele vem primeiro? Porque nós lemos lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, que Paulo ele diz que a salvação, o Evangelho de Deus é salvação para todos os homens. Ele diz, não me vergonhe do Evangelho de Cristo, irmão. Não me vergonhe do Evangelho de Cristo, que é salvação para todo aquele que crê. Primeiro do judeu, certo? Depois do grego, certo? Então, é por isso que Mateus ele vem primeiro. Aí você vai me dizer, Anderson, mas quem escreveu aos gregos foi Lucas, o terceiro. Por que Marcos está aqui entre os dois? Porque Paulo diz ali, que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é salvação primeiro para o judeu, depois do grego e todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, ou seja, é o Evangelho de João, o Evangelho universal, o Evangelho dos gentios, o Evangelho da igreja, certo? Então ele é o quarto. O grego ele está em terceiro, que é o de Lucas. Mateus, o Evangelho dos judeus, é o primeiro. O segundo é os romanos, porque quando o Evangelho chegou, né? O Evangelho de Jesus chegou para os judeus, eles estavam escravizados por Roma. Haviam muitos romanos ali. Então, o primeiro povo que aprendeu e recebeu o Evangelho foi os judeus. Mateus escreveu para os judeus. O segundo povo foi os romanos. Marcos escreve para os romanos. Lucas depois escreve para os gregos. E João, ele escreve para toda a igreja. Mateus, segundo a maioria dos historiadores, ele nasceu na cidade de Nazaré. Olha que interessante. Ele nasceu na cidade de Nazaré. Outros historiadores informam outras cidades, mas eu gosto muito de Eusébio de Cesareia, e ele afirma que Mateus nasceu em Nazaré. Porém, por ordem de Herodes Antipas, ele morava nas regiões de Cafarnaum, próximo ao Mar da Galileia, aonde ele, ali juntamente com seu pai Alfeu, ele realizava a cobrança de impostos. É uma mente muito inteligente, a de Herodes Antipas, porque os barqueiros vinham do Mar da Galileia lotados de peixes para poderem assim estar suprindo a necessidade da sua família com alimento e também estar vendendo esse peixe, como nós temos aí na própria Bíblia, 4 apóstolos, foram discípulos de Jesus, que trabalhavam na pesca. Vocês lembram o nome deles? Tem até uma musiquinha que diz o nome de 3, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Então, Pedro,
né, Tiago, João e André, que são ali dois irmãos, mais dois irmãos formando 4, Tiago é irmão de João, Pedro é irmão de André, e eles tinham ali os seus barcos, eles trabalhavam com pescaria ali na região da Galiléia. Anda, com certeza, muitas vezes, Pedro, Tiago, João e André chegaram com seus barcos cheios de peixe e já viram ali, imagina eles olhando, falando, pronto, já veio o chato do Mateus cobrar imposto dos peixes, impostos aí dos peixes que a gente pegou. Se não bastasse aí, a gente tem que trabalhar a noite inteira no sacrifício, ainda tem que pagar imposto, imposto do barco, licença para poder pescar no mar da Galileia. Olha só que luta. Não era somente impostos de moradia, não. Era como hoje. Existiam diversos tipos de taxas e de impostos ali que eram cobrados por Herodes Antipas, através dos seus publicanos e os cobradores de impostos. De vez em quando Pedro olhava e via Alfeu, pai de Mateus, chegando ali para cobrar impostos. E os publicanos eram muito mal vistos pela sociedade, porque eles trabalhavam, eram pessoas de Israel, judeus, e trabalhavam para o Império Romano. Então eles eram ali muito mal vistos. Nós vemos nos 4 evangelhos que muitas das vezes Jesus era criticado porque andava com publicanos e com pecadores, porque esses eram cobradores de impostos, como nós vamos estudar mais à frente sobre outro, cobrador de impostos, outro publicano muito famoso, chamado Zaqueu. Então, ali nas regiões de Cafarnaum, próximo ao mar da Galileia, morava um homem chamado, como eu disse no início, Levi Mateus. Ele tem 2 nomes, Levi Mateus, filho de Alfeu, juntamente com seu pai. Ele cobrava impostos e os discípulos ali, eles passavam por essa circunstância, então provavelmente já conheciam antes de Jesus esse apóstolo tão abençoado chamado Mateus. Mateus, ele pregou em toda a Judéia, ele pregou em toda a Pérsia, atravessou toda a Judéia pregando após a morte e ressurreição de Jesus e ser batizado com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Quem aí ainda acredita em batismo com o Espírito Santo? Eu acredito, sou batizado e amo o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida e as verdadeiras manifestações dos dons espirituais. Eu creio ainda no batismo com o Espírito Santo, acredito no batismo com o Espírito Santo, acredito na evidência do dom de línguas, de falar em línguas, como evidência do batismo com o Espírito Santo. E após receber esse revestimento poderoso, o apóstolo Mateus pregou em toda a Judéia. O apóstolo Mateus, corajoso, ele foi para a Pérsia, pregou na Pérsia também. Depois foi para a Etiópia, pregou em toda a Etiópia. E lá, pela espada do rei da Etiópia, ele padeceu. Foi ferido, não se sabe se pelo próprio rei ou por algum dos seus soldados, mas a mando do rei da Etiópia, ele foi morto. Mas, certamente, nos encontraremos na glória com esse homem chamado Levi Mateus. Meus irmãos, encerro